No vídeo anterior, nós fizemos a estruturação estratégica de um projeto, e agora nós vamos trabalhar com a estruturação estratégica também de um processo. Algumas obrigações que existem para a estruturação de um projeto não existem para a estruturação de um processo. Então, eu vou passar aqui para vocês esse exemplo, né? Foi criado aqui um processo do cliente em foco também, e aqui nós temos a mesma tela do que nós vimos anteriormente, que são as etapas, né, de preenchimento aqui das etapas estratégicas e, por fim, o detalhamento aqui da parte orçamentária, tá? A parte orçamentária nós vamos ver no próximo vídeo, utilizando o exemplo lá do projeto estratégico, tá legal? Então, clicando aqui, nós vamos abrir direto a página desse processo estratégico, e o que nós vamos fazer é justamente o que nós fizemos na aula anterior. Então, nós temos que preencher aqui público-alvo, público Sebrae, objetivo e tema indutor. Então, eu vou clicar no botão de editar, ele vai carregando para mim aqui os campos para serem preenchidos, tá? E qual que é a diferença quanto isso que nós temos de projetos e processos estratégicos? Basicamente, processos não serão necessários inserir indicadores, tá? Não é obrigatório inserir indicador. Se você quiser inserir, você pode. E também não é obrigatório o preenchimento de marcos críticos, tá? Nós precisamos apenas descer ao nível de ações. Tá legal? Então, aqui com o nosso projeto, aqui, nosso processo, na verdade, do cliente em foco, é um processo estratégico. Nós podemos preencher, então, aqui público Sebrae. Eu vou preencher aqui 2 públicos Sebrae, vou preencher 2 temas indutores, vou preencher aqui o valor de objetivo do meu processo e o público-alvo do meu processo. Beleza? Fiz esse preenchimento, as datas não são obrigatórias, não são necessárias para os processos também, então, tanto que ele nem aparece as datas aqui. E aí eu vou salvar. Legal. Vou clicar aqui no botão atualizar, a gente vai ver que o primeiro item, então, foi concluído com sucesso. E agora o próximo passo é cadastrar as ações para esse nosso processo. Então, eu vou vir aqui do lado da engrenagemzinha no botão de criar e vou criar uma nova ação para o nosso processo. Então, vou colocar aqui a ação do nosso processo, certo? A unidade, vou pesquisar aqui, estratégica, né, para poder trazer a nossa unidade de gerência da gestão estratégica aqui do Rio de Janeiro. É só esperar ela carregar, tem bastante unidade com estratégica, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Trouxe. Vou colocar o Daniel aqui também como nosso exemplo aqui, responsável por este projeto. E aí vou preencher a classificação funcional da forma que eu achar ideal aqui, beleza? Salvei. Agora, quando nós voltarmos aqui no nosso módulo de processos, nós vamos ver que já foi concluído, então, porque é necessário apenas o preenchimento de uma ação, não é necessário o preenchimento de um marco crítico para o processo, tá legal? E também nós podemos ver que foi concluído o item de definir indicadores e metas, porque também para processos não é necessariamente obrigatório o preenchimento de indicadores, né? Apesar de ainda ser possível, se você precisar preencher um indicador dentro do processo, ou até mesmo descer no nível de marco crítico, não é exigido, né, oficialmente aqui pelo sistema que seja preenchido esses valores, tá legal? Especificamente para a parte de detalhação dos tributos orçamentários, nós vamos ver na próxima aula, então vocês vão ver que na próxima aula esse campinho aqui ele vai voltar a exigir despesas e receitas, né, que aí os valores serão inseridos, e nós vamos poder ver o preenchimento lá no nosso projeto estratégico, que é exatamente a mesma coisa, não muda nada referente ao nosso processo aqui nesse momento.